Bem, pessoal, olá a todos. Estamos em mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear, nossa aula número 5, e hoje nós vamos falar sobre espaço dual e hiperplanos. Começando com espaço dual, vamos à definição de funcional linear. Seja V um K-espaço vetorial, um funcional linear nada mais é do que uma transformação linear cujo contradomínio é o corpo do espaço. Ou seja, se você tem um K espaço vetorial, então um funcional linear é uma transformação, geralmente denotada por F, que vai de V em K. O K espaço vetorial de todos os funcionais lineares, tá? Ele geralmente é chamado de espaço dual. Tá? Em vez de usarmos a notação tradicional do espaço das transformações, nós denotamos esse espaço dessa forma, V estrela. Tá? Então, esse V estrela é o espaço dos funcionais lineares em V, e ele é chamado espaço dual de V. Uma observação importante sobre o espaço dual. Se o espaço V ele é finito, de dimensão n, então o nosso teorema 3, da aula 3, ele te diz a dimensão do V estrela. Tá? Lembrando que o V estrela, o espaço dual, é o espaço das transformações de V em K, ou seja, dos funcionais em V. E o nosso teorema 3, da aula 3, ele diz o seguinte, ó, a dimensão desse espaço, uma vez que a dimensão desses dois aqui sejam finitas, então a dimensão desse espaço é a dimensão desse aqui vezes a dimensão desse. Por hipótese, a dimensão do V é n, tá? E a dimensão do K é 1. A dimensão do Kn é n. Tá? Então, a dimensão do K é 1. Portanto, o nosso teorema 3 ele garante que a dimensão do V estrela é n vezes 1, portanto, n. Em resumo aqui, se nós assumirmos que a dimensão do V é finita, então a dimensão do V estrela também é finita e coincide com a dimensão do V. Então, vamos começar aqui com alguns exemplos de funcionais lineares. Um exemplo muito importante é esse exemplo 1. Sejam A1 a n escalares. Então, a aplicação f, que vai de Kn em K, definida por f de x1 xn igual ao somatório de a e xi com invariando de 1 a n, tá? É um funcional linear em K. Tá? Você verifica facilmente esse fato. Um fato mais interessante que torna esses funcionais bastante interessantes é dada nessa observação. Tá? Não é difícil verificar que, de fato, todos os funcionais de Kn são dessa forma. Ou seja, o nosso exemplo 1 ele diz, olha, se você pegar esses n escalares, você sempre consegue definir um funcional dessa forma. Tá? Ou seja, um funcional em Kn. Essa nossa observação ela diz o seguinte, ó, todos os funcionais em Kn, no fundo, são dessa forma, do exemplo 1. Tá? Ou seja, dado um funcional f em Kn, existem escalares A1 a n, tais que esse funcional dado é dessa forma aqui. Ou seja, da forma do funcional do exemplo 1. É fácil você verificar isso e é deixado como exercício. Tá? Um outro exemplo de funcional é um funcional no espaço das funções contínuas. Relembrando, para você definir, sejam A e B reais, com A menor que B, então C de AB em R nada mais é que o espaço das funções contínuas do intervalo fechado AB em R. Então, vamos definir um funcional nesse espaço. Tá? Vamos chamar de L, tá? A aplicação que vai do espaço das funções contínuas de AB em R, definido da seguinte forma. Você pega a função f e leva na sua integral. A integral de f dx de A em B. Tá? Então, essa aplicação é de fato um funcional linear no espaço das funções contínuas.
Tá? Isso segue das propriedades de integração. A integral da soma é a soma das integrais, e a integral de um escalar vezes uma função, você consegue tirar o escalar dentro da integral. Então, fechando essa lista de exemplos, temos o exemplo 3, que é a função traço. A função traço é uma função que vai das matrizes quadradas em K, das matrizes quadradas com coeficientes em K, que nada mais que faz o seguinte, que pega uma matriz quadrada e leva na soma dos elementos da sua diagonal principal. Tá? Então, usando a propriedade de soma de matrizes e multiplicação por escalar, é fácil você verificar que essa função traço é de fato linear. Portanto, como o seu contradomínio é o corpo, então nós temos que essa transformação ela é de fato um funcional. Então vamos ao nosso primeiro grande resultado da aula de hoje. Nosso teorema 1, ele diz o seguinte, seja V um K-espaço vetorial de dimensão finita e seja beta uma base de V. Então, o que o nosso teorema 1 diz é existe uma única base, beta estrela, de V estrela, ou seja, do espaço dual, que satisfaz a seguinte propriedade. Você pega um elemento da base beta, um FI da base beta estrela, e aplica num VJ da base beta, e sempre vai dar o delta de Kronecker. O F de VJ é o delta e J, ou seja, quando I for igual a J, você vai ter 1, e quando I for diferente de J, você vai ter 0. Tá? Então, vou repetir aqui o resultado para a gente entender bem. Se você está num espaço vetorial de dimensão finita, e você tem uma base beta dele, formada pelos vetores V1 e Vn, então, nosso teorema 1 garante que existe uma única base, e a gente vai denotar beta estrela, formado por funcionais F1 e Fn. Tá? Então, isso aqui é uma base do V estrela, que satisfaz o seguinte, você pegar o Fi, aplicar no VJ, você tem 1 se I for igual a J e 0 se I for diferente de J. Além disso, o nosso teorema ele garante o seguinte, dado um vetor V, no espaço vetorial V, você consegue escrever ele dessa maneira aqui, como somatório de Fi aplicado em V vezes Vi, tá? Com I variando de 1 a N. E dado um funcional em V, você consegue escrever o funcional como sendo esse somatório de F aplicado em VI vezes Fi com I de 1 a N. O que essas duas expressões nos dizem? Tá? Ela diz o seguinte, se você tem a base dual da base beta, tá? Daqui a pouquinho a gente vai chamar esse beta estrela de base dual. Então, se você tem conhecimento dessa base aqui, você consegue escrever facilmente as coordenadas de V em função da base beta. Tá? Vou repetir. Se você tem a base beta estrela em mãos, que a gente vai chamar daqui a pouquinho de base dual, então você consegue facilmente, dado qualquer vetor, você consegue encontrar as coordenadas desse vetor na base beta. O que é que você faz? Você pega os elementos da base beta estrela e aplica no V. Dessa maneira você encontra as coordenadas dele em relação à base beta. Considerações análogas podem ser feitas a essa segunda expressão. As coordenadas de F na base beta estrela, para você conseguir, basta você pegar o F e aplicar nos vetores da base beta. Daqui a pouquinho, por meio de exemplos, vai ficar um pouco mais claro a utilidade dessas duas expressões. Vamos à demonstração desse resultado. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Nós temos que encontrar uma base formada por funcionais lineares, que satisfaz essa propriedade. Tá? Então, nós queremos a existência no fundo, nós queremos a existência de transformações específicas que satisfazem uma certa propriedade. Tá? Então, isso aí, a primeira coisa que você pensa
uma vez que você tem isso em mente, é o teorema da existência e unicidade. Tá? O que é que o teorema da existência e unicidade diz? Ele diz, olha, se você me dá os valores de uma transformação na base, vai existir uma única transformação de fato que satisfaz aquela propriedade. Então, ó, relembrando aqui, ó, o teorema da existência e unicidade da nossa aula 3, tá? Para cada i variando de 1 a n, esse teorema ele garante que para cada i variando de 1 a n, existe uma única transformação linear, fi, que vai de v em k, que satisfaz essa propriedade. Ó. Fi aplicado em vj é igual a delta ij. Tá? Mais uma aplicação aí do teorema da existência e unicidade. Tá? Como essa transformação linear ela tem como contradomínio o k, então isso aqui de fato são funcionais lineares. Tá? Então, só aplicando o teorema da existência e unicidade da aula 3, nós garantimos a existência de funções que satisfazem essa propriedade, de funcionais que satisfazem essa propriedade. Então, o que a gente precisa fazer para concluir essa primeira parte do teorema? Tá? Nós chamamos de beta estrela todos esses FIs que conseguimos aqui em cima, ou seja, de F1 até Fn, o conjunto formado pelos F1 até o Fn, e o que nós precisamos mostrar é que, de fato, o conjunto formado por esses funcionais forma uma base para o V estrela. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, para facilitar o nosso trabalho, nós vamos observar o seguinte. Como a dimensão do V estrela é igual à dimensão do V, que é igual a n, uma vez que a dimensão do V é finita, nós vimos logo depois da definição de espaço dual, que vale essa igualdade, quando você tem a dimensão do V finita. Então, ó, como a dimensão do V estrela é igual a n, e esse conjunto aqui já possui n elementos, então, para a gente concluir que ele é uma base, basta mostrarmos que ele é Li. Isso, propriedade da nossa aula 2, de espaços vetoriais, especificamente na seção base e dimensão. Então, para concluir a primeira parte do teorema, basta mostrarmos que esse conjunto aqui ele é Li. Consequentemente, vai ser uma base do V estrela. Então, vamos recorrer àquela expressão que a gente sempre usa para mostrar que é Li. Pegue aqui n escalares e faça a combinação dos elementos de beta estrela igual ao vetor nulo. O vetor nulo desse espaço aqui é o funcional nulo. Então, a gente vai denotar dessa forma, seguindo a notação da transformação nula e adaptando aqui para funcional. Esse aqui vai ser o nosso funcional nulo. Então, a gente considera a expressão somatório de lambda i fi com i variando de 1 a n igual ao funcional nulo. O que nós temos que mostrar aqui, para concluir que esse conjunto é Li, é mostrar que cada um desses lambda i é igual a zero. Então, como a gente tem aqui aplicações, funções, funcionais, então, para entender ele bem, nós aplicamos ele nos elementos do domínio, entender como ele funciona. Então, note o seguinte, ó, você pega esse somatório aqui, que é um funcional, e aplica em qualquer vetor do espaço, você vai ter, por essa igualdade, vai dar igual a zero. Porque aplicar esse funcional é a mesma coisa que aplicar o funcional nulo, portanto, esse somatório aqui aplicado em V é igual a zero para todo V no espaço. Em particular, se você tomar, isso aqui vale para qualquer vetor do espaço. Então, se você tomar os vetores da base, a gente continua tendo a igualdade, essa expressão dando zero. Tá? Então, eu sei que isso aqui vale para todo vetor do espaço. Então, eu estou pegando, em particular, os vetores da base, os VJ da base. Então, continua dando zero, só que a vantagem de trabalhar com os vetores da base é que nós tomamos os FI satisfazendo essa propriedade aqui, ó. Ou seja, o FI de VJ dá o delta IJ, e o delta IJ é igual a zero sempre que I for diferente de J. Então, nesse somatório aqui, só vai sobrar uma parcela não nula, que é a parcela quando I for igual a J. Ou seja, vai sobrar apenas o lambda
J. Tá? E a gente pode fazer isso aqui para qualquer J. Então, a conclusão é que os lambda J são todos iguais a zero. Concluindo assim que o beta estrela é de fato Li e, portanto, é uma base do V estrela. Tá? Então, isso no enunciado está dizendo que existe uma base que ela é única. O que a gente mostrou aqui é que existe uma base satisfazendo aquela propriedade. Mas a unicidade, ela segue trivialmente da propriedade que a gente pede que essa base satisfaça. Tá? A gente pode falar rapidamente sobre essa unicidade. Se você tomar uma outra base, que eu vou chamar aqui de gama, formado por G1GN, que satisfaz a mesma propriedade, ou seja, GI de VJ é igual a delta IJ, o que a gente tem? A gente tem que a base beta estrela também satisfaz isso. Fi de VJ é igual a delta IJ. Portanto, você vai ter aí transformações que coincidem na base. O que a gente viu na nossa aula 3? Você tem transformações que coincidem na base, então elas são iguais. Certo? Então, dessa igualdade aqui, segue que os GI são iguais aos FI e, portanto, a base gama é igual à base beta estrela. E está aí a unicidade da base beta estrela. Nosso teorema ele diz mais duas coisas. Tá? Você consegue expressar qualquer elemento do V como um somatório como um somatório envolvendo os elementos da base beta estrela. E você consegue expressar qualquer elemento, qualquer funcional, ou seja, qualquer elemento do V estrela, com uma expressão envolvendo os elementos da base beta. Então, vamos demonstrar isso aí. Isso aí é bastante simples. O que a gente vai usar é só as propriedades que a base beta estrela satisfaz. Então, dado um vetor V no espaço, a base beta é uma base do V. Então, você sempre consegue únicos escalares, tais que o V é uma combinação linear dos VJ. Por quê? Porque o beta é uma base do espaço vetorial V. Então, o que a gente faz aí? Nós pegamos os vetores, os funcionais da base beta estrela e aplicamos em V. Então, Fi de V vai ser igual a Fi desse somatório aqui. Só que Fi é um funcional, em particular é linear, então, por linearidade, nós temos isso aqui. E agora, nós podemos usar novamente a propriedade da base beta estrela. Isso aqui dá o delta de Kronecker, ou seja, o delta IJ. Portanto, nesse somatório aqui só vai sobrar a parcela, o J que está variando aqui. Isso aqui só vai ser diferente de zero quando I for igual a J, ou seja, quando J for igual a I. Então, a parcela que sobra aqui é exatamente o AI. Conclusão, o que é que você tem? Para cada I de 1 a N, você tem que Fi aplicado em V é igual a AI, ou seja, as coordenadas do V. Dessa maneira, usando essa igualdade aqui, você consegue escrever o V como somatório de Fi VI vezes VI, aliás, Fi aplicado em V vezes VI, com I variando de 1 a N. Certo? O que a gente fez aqui foi só trocar o AJ pelo FJ aplicado em V. Certo? E aqui eu troquei o I pelo J, só para ficar igual ao enunciado. Certo? Então, dessa maneira, nós temos uma forma explícita de encontrar as coordenadas de V na base beta. Basta você pegar os Fi e aplicar em V. Certo? Considerações análogas podem ser feitas à nossa próxima expressão. Tá? Dado F, um funcional em V, tá? Como beta estrela é uma base do V estrela, então nós temos que F é combinação linear dos Fi, ou seja, existem únicos BIs que nos permitem escrever essa igualdade. Daí o que a gente faz? Nós pegamos o F e aplicamos nos vetores da base beta, ou seja, nos VJ.
Então, ó, f de VJ, por definição, o f, por definição não, né? Por essa expressão aqui, o f é esse somatório, então aplicar f em VJ é aplicar esse somatório em VJ. Então nós temos isso aqui. Usa novamente a propriedade da base beta estrela. Aí nós vamos ter o delta de Kronecker, sobrando apenas a parcela BJ. Portanto, f de VJ é igual a BJ. Troca essa informação lá no somatório e aí você vai ter a expressão do enunciado. F é igual ao somatório de F aplicado em VI vezes FI com I variando de 1 a N. Então, novamente, veja aqui, para você encontrar as coordenadas de F na base beta estrela, basta você pegar o F e aplicar nos vetores da base beta. É o que está te dizendo essa expressão. Certo? Então, ter a base beta estrela, ter as duas bases, a base beta e a base beta estrela, facilita a sua vida na hora de encontrar as coordenadas, tá? Tanto da base beta quanto da base beta estrela. Então, para não ficar falando base beta estrela, essa base, como existe e é única, a gente vai dar um nome para ela. Então, vamos à definição. Tá? Seja V um K espaço vetorial de dimensão finita, seja beta igual a V1 Vn, uma base de V. Então, a base beta estrela, formada pelos funcionais F1 Fn de V estrela, do teorema anterior, ou seja, do teorema 1, é chamada base dual de beta. Tá? Então, esse beta estrela é chamado base dual da beta, da base beta. Tá? Então, uma está ligada à outra. Tá? O beta estrela e o beta, uma ajuda a outra na hora dos cálculos em respeito às coordenadas. Na próxima aula, nós vamos ver que essa relação ela é bem mais profunda, tá? Entre o beta e o beta estrela. Então, para entender um pouco melhor esse teorema, vamos trabalhar dois exemplos aqui. Dois exemplos simples, mas é mais para vocês entenderem a mecânica da beta estrela, da base dual. Então, vamos a esse exemplo 4. Tá? Seguindo a numeração, esse aqui é o nosso exemplo 4, e ele vai nos ajudar a entender como obter a base dual. Dada a base beta, nós queremos encontrar a sua base dual, nesse exemplo. Então, ó, considera beta a base do R3 formado por V1, V2, V3, onde V1 é o vetor 1, 0, 0, onde V2 é o vetor 0, 1, 2 e o V3 é o vetor 1, 0, 1. Então, no nosso exemplo, nós queremos encontrar a base dual de beta, ou seja, a base beta estrela. O que é que nós vamos usar? Nós vamos usar o que nós sabemos até agora. A dimensão do R3 é 3. Tá? Então, a base, o seu espaço dual também tem dimensão 3. Então, a base dual tem a mesma quantidade de elementos da base beta. Só que a diferença é que os elementos da base dual são funcionais. Então, ó, nós já escrevemos aqui beta estrela é igual a F1, F2, F3, onde F1, F2 e F3 são funcionais lineares do R3. Então, o que nós queremos aqui é encontrar explicitamente quem são esses funcionais. Quem é o F1, quem é o F2 e quem é o F3. Então, pelo teorema anterior, pelo teorema 1, nós sabemos o seguinte. Dado qualquer vetor do R3, nós conseguimos expressar esse vetor dessa maneira aqui, como sendo somatório de 1 a 3 de Fi aplicado no vetor em x, y, z, vezes Vi, esses vetores da base beta. Tá? Essa daqui é a nossa primeira expressão do teorema anterior. Explicitamente, como a gente tem uma soma de 3 parcelas, nós podemos colocar explicitamente dessa maneira aqui. F1 vezes V1, F2 vezes V2, F3 vezes V3. O que é que isso aqui diz para a gente? Que para você encontrar cada um desses caras aqui, você tem que escrever o vetor x, y, z como combinação dos vetores V1, V2 e V3.
Melhor ainda, o F1 é a primeira coordenada do XYZ no V1, o F2 é a segunda coordenada do XYZ, melhor dizendo, vou repetir, o F1 é a primeira coordenada do XYZ na base beta, o F2 é a segunda coordenada do XYZ na base beta e o F3 é a terceira coordenada do XYZ na base beta. Então, o que nós precisamos fazer para encontrar o F1, F2 e F3? Encontrar essas coordenadas. Então, nós vamos pegar o XYZ e escrever como combinação do V1, V2 e V3. Para facilitar, eu vou chamar essas coordenadas de A, B e C. E quero encontrar cada uma delas. Então, voltando à expressão, XYZ e vai ficar igual a vezes V1, B vezes V2, C vezes V3. Colocando explicitamente quem é o V1, o V2 e o V3, multiplicando e somando, nós temos essa expressão aqui. Agora, por igualdade de vetores no R3, nós obtemos um sistema. Sistema simples de resolver. Só preste atenção que as incógnitas aqui não são o X, o Y e o Z. O que nós queremos encontrar aqui é quem é o A, quem é o B e quem é o C. O X, Y e Z eles já são dados, eles representam um vetor arbitrário do R3. Então, o que vocês vão encontrar ao resolver esses sistemas é quem é esse sistema, é quem é o A, quem é o B e quem é o C. E eles vão ser dados, obviamente, em função do X, do Y e do Z. Tá? Então, é um sistema simples de resolver. Aqui já tem a solução do B, por exemplo. Então, resolvendo esse sistema aqui, nós conseguimos o A vai ser dado pelo X mais 2Y menos Z. O B, obviamente, é dado pelo Y. E o C vai ser dado pelo Z menos 2Y. Mas quem é o A, o B e o C? O A é o F1, o B o F2 e o C é o F3. Então, dessa maneira, ao resolver esse sistema, nós encontramos as expressões de cada um dos funcionais. Então, vamos organizar essas informações nesse último slide. Certo? Portanto, a base dual de beta, a beta estrela, formada por F1, F2 e F3, onde cada um deles são funcionais em R3, são dados da seguinte forma. O F1 é o A, ou seja, é o X mais 2Y menos Z. O F2 é o B, ou seja, é dado por Y. E o F3 é o C, que é dado pelo Z menos 2Y. Então, essas aqui são as expressões dos funcionais que formam a base dual de beta. Tá? Esse exemplo aqui é bastante simples. Ele está um pouco maior, porque como é um primeiro exemplo, um primeiro contato de vocês, ele tentei fazer um pouco mais detalhado. Mas veja que o argumento é bastante simples. Para encontrar esses funcionais que formam a base dual, você vai pegar um vetor arbitrário e escrever ele como combinação da base beta. As coordenadas que você encontrar, essas coordenadas vão ser as expressões dos funcionais que formam a base dual. Foi o que a gente fez aí. Um outro exemplo, abordando um ponto de vista diferente do que já foi feito aqui, esse nosso exemplo 5, ele basicamente é usar aquela expressão do Teorema 1 para encontrar as coordenadas. Tá? Já falei várias vezes dessa vantagem de, uma vez que você tem a base dual, de encontrar as coordenadas, isso facilita muito. Então, vamos entender um pouco melhor nesse exemplo 5. Então, considera a gama, formado por A1, A2, A3 e A4, uma base do M2, onde o A1 é essa matriz formada por 1, 0, 0, 1, aliás, 1, 0, 0, 0. O A2 é formado pelo 1, 1, 0, 0 e o A3 pelo 1, 0, 0, 1. E o A4 pelo 1, 0, 1, 0. Tá aí 4 matrizes de ordem 2 que formam a base para o espaço das M2R. Então, o que o nosso exemplo fala aqui? Nós queremos encontrar as coordenadas do funcional linear traço
que a gente definiu no exemplo 3. Nós queremos encontrar as coordenadas dele na base dual, gama estrela. Então vamos entender aqui. Nós temos, pelo exemplo 3, o traço é um funcional linear. Tá? É um funcional linear no caso aqui, no caso particular, do M2R. Então, ele é um funcional do M2R. E a gente tem que o gama estrela é uma base desse espaço. Então, todo elemento dele pode ser expresso como combinação dessa base. Todo elemento dele tem coordenadas com respeito a essa base. Então, o que esse exemplo pede é quem são essas coordenadas. Então, vejam o seguinte, o exemplo ele não está te pedindo para você encontrar a base. Ele está te pedindo para você encontrar as coordenadas. Tá? Tem uma sutileza importante aí nessa pergunta. Tá? Se fosse para encontrar a base, qual era o caminho que você ia seguir? O mesmo caminho que nós usamos no exemplo anterior. Você ia pegar um vetor arbitrário no espaço, no caso do M2R, e iria escrever como combinação dessa base. Tá? As coordenadas que você encontrar seriam as expressões de cada um desses funcionais aqui. Mas o que nós queremos aqui são as coordenadas. Tá? Então, não precisamos explicitamente dessa base para poder encontrar as coordenadas. Então, vamos avançar aqui. Ou seja, o nosso problema consiste em encontrar lambda1, lambda2, lambda3, lambda4 reais, já que nós estamos no espaço vetorial real, tais que o funcional traço seja a combinação linear dos elementos da base dual, ou seja, nós temos essa igualdade aqui, traço igual ao somatório de lambda i gi com i variando de 1 a 4. Então, nós queremos encontrar os lambda i. E para encontrar, qual seria o caminho natural? Seria encontrar cada um desses GIs e a partir disso escrever o traço como combinação deles e aí você iria encontrar de fato quem são essas coordenadas. Tá? Mas como a gente está num caso de base dual, nós temos o nosso teorema 1 para usar. O que é que o nosso teorema 1 diz? Ele diz que cada uma dessas coordenadas aqui, cada um desses escalares, para você encontrar eles, você pega a função traço e aplica nos elementos da base gama. Ou seja, cada um desses escalares, os lambda i são dados pelo traço do AI. Isso aqui é o que garante o nosso teorema 1. Tá? A segunda expressão, o segundo somatório do nosso teorema 1. Então, agora para encontrar as coordenadas, tá? É muito fácil. Basta você calcular o traço de cada uma das matrizes da base gama. Olha aqui, quem é o lambda 1? O lambda 1 é o traço do A1. Lembra aqui, quem é a matriz A1? O traço vai ser essa soma aqui. 1 mais 0. Vai dar 1. O traço, voltando aqui, o traço de A2, 1 mais 0 vai dar 1. Traço de A3, 1 mais 1 vai dar 2. Traço de A4, 1 mais 0 vai dar 1. Então, tá aqui. Traço de cada uma das matrizes da base gama. E esses carinhas aqui são as coordenadas do traço na base gama estrela, na base dual de gama. É o que diz o nosso teorema. Ou seja, você consegue escrever o traço como 1 vezes o G1, 1 vezes mais 1 vezes o G2, mais 2 vezes o G3, mais 1 vez o G4. Se você quiser escrever explicitamente a matriz de coordenadas, é essa aqui. Ou seja, a matriz das coordenadas do traço na base gama estrela é essa matriz coluna, formada pelo 1, 1, 2, 1. Então veja que nós conseguimos tudo isso aí sem precisar calcular quem eram os GI, tá? Quem era cada um desses funcionais. Com isso, a gente fecha a primeira discussão sobre espaço dual
E agora nós vamos falar sobre hiperplanos, tá? Que é uma noção importante, que é um espaço, tipos de espaços importantes dentro de um espaço vetorial. Então vamos à definição. Então aqui, ó, seja V, um K espaço vetorial não nulo, um hiperplano de V é um subespaço W, subespaço próprio W, que satisfaz a seguinte propriedade. Olha, dado qualquer outro subespaço W' que contém o W, então só tem duas opções para esse W'. Esse W' é o próprio W, ou o W' é todo o espaço V. Então vejam aqui, vou repetir de novo essa noção de hiperplano. Tá? Um hiperplano ele satisfaz três condições. O hiperplano ele tem que ser um subespaço, ele tem que ser próprio, ou seja, não pode coincidir com todo o espaço, e ele tem que ser, essa última condição aqui, ela diz o seguinte, ó, se você está no subconjunto, se você está no conjunto dos subespaços próprios de V, um hiperplano é um elemento maximal com respeito à inclusão. Ou seja, não existe nenhum outro subespaço próprio que contenha um hiperplano propriamente. Ou seja, não tem ninguém acima dele, além do próprio espaço vetorial todo. Então, para entender um pouco melhor essa noção de hiperplano e por que esse nome, a gente pode falar aqui do exemplo 6. O nosso exemplo 6 ele diz o seguinte, olha, em R3, se você quiser um exemplo mais geométrico, em R3, os hiperplanos são exatamente os planos que passam pela origem. O que a gente tem aqui? Vamos olhar o R3. Está aqui um esboço do R3, certo? E de alguns de seus subespaços. No R3, o que é que nós sabemos do R3? Quem são os subespaços do R3? O próprio R3, planos que passam pela origem, tá? Todos os planos que passam pela origem são subespaços do R3, e as retas que passam pela origem também são subespaços do R3, e por fim, o subespaço trivial, nulo. Certo? Nós temos esses quatro tipos de subespaço. O R3, o todo, o subespaço trivial nulo e planos que passam pela origem e retas que passam pela origem. Então, como identificar os hiperplanos? Os hiperplanos são os subespaços, então nós temos aí essas quatro opções. São próprios, daí a gente já tira essa opção aqui, retira o R3. O R3 está fora da nossa lista. E a nossa condição é subespaço e próprio. A gente tem essas três opções, planos, retas e o subespaço trivial. E a outra condição é que nenhum outro subespaço próprio possa conter eles propriamente. Tá? Então, obviamente, retas e planos que passam pela origem contêm o subespaço trivial. Então, ele não é maximal com respeito à inclusão. Então, não é um hiperplano. Retas que passam pela origem estão contidas em planos que passam pela origem. Então, não tem também como elas serem maximais. Então, a gente também pode descartar as retas. Já os planos, não tem nenhum outro subespaço do R3 que contenha eles propriamente. Tá? Então vejam, eles são subespaços, são próprios, pois eles não coincidem com todo o R3, e eles são maximais nesse sentido. Não existe outro subespaço do R3, diferente do R3, que contenha os planos propriamente. Tá? Então, os subespaços do R3, os hiperplanos do R3 são os planos que passam pela origem. Então, por isso, é do R3 que vem esse nome hiperplano.
Você pode você pode ver a noção de hiperplano como sendo uma generalização da noção de plano. São planos em dimensões superiores. Tá? Então, são os hiperplanos. Esse exemplo, obviamente, esses comentários que foram feitos aqui foram mais intuitivos, tá? Mas a gente vai, como último resultado da aula de hoje, nós vamos exibir um resultado que generaliza e, em particular, recupera esse exemplo 3 aí. Esse exemplo 6, melhor dizendo. Então, esse exemplo foi mais intuitivo para vocês terem aí uma intuição do que é um hiperplano. Um outro exemplo, o exemplo 7, um exemplo um pouco mais formal, é esse aqui, ó. O conjunto W formado pelas funções de R em R, tal que f de 0 é igual a 0. Esse conjunto ele é um hiperplano do espaço das funções, de R em R. E como é que a gente verifica isso? Esse sim nós vamos fazer bem detalhado para entender como é que funciona essa definição de hiperplano. No exemplo 6, nós tivemos uma ideia um pouco mais intuitiva, agora nós vamos ver realmente como faz isso de forma mais detalhada. Então, para verificar que esse conjunto é um hiperplano, nós temos que verificar 3 condições. Que ele é um subespaço, que ele é próprio e que ele é maximal com respeito à inclusão. Então, vamos lá. Que é subespaço é bastante simples de você provar. Para ser subespaço tem que ser não vazio e satisfazer aquela condição. Tem que estar fechado com a soma e com a multiplicação por escalar, que a gente pode juntar em uma única condição. Então, que ele é não vazio, é claro. Tome aqui a função nula. A função nula, obviamente, satisfaz essa condição. Agora, vamos verificar que ele satisfaz a condição. Lambda vezes f mais g pertence a w. Condição de subespaço. Né? Então, tome aqui fg pertencentes a w e lambda, um escalar. O que a gente tem que fazer é mostrar que a função lambda_f mais g ainda pertence a w. Mostrando isso, você conclui que o w é de fato um subespaço. Para pertencer a w, basta mostrar que ela se anula, essa função se anula na origem. Ou seja, f de 0 vai dar 0 nesse caso. Então, por definição, isso aqui, lambda_f mais g aplicado em 0, é lambda vezes f aplicado em g, mais g aplicado em 0. Lambda vezes f aplicado em 0, mais g aplicado em 0. Só que o f pertence a w, então isso aqui dá 0. O g pertence a w, então isso aqui também dá 0. Logo, vai ficar lambda vezes 0 mais 0, que é igual a 0. Portanto, w é de fato um subespaço, que ele é próprio, também é fácil de você verificar. Veja que o w é formado pelas funções que, quando aplicado no zero, dá 0. Então, basta você pegar qualquer outra função de R em R, e quando você aplica no zero, não dá 0. Você mostra que ele é próprio. Aqui eu tomei a mais simples que eu consegui imaginar, que é a reta transladada. No caso, a função f de R em R, tal que f de x é igual a x mais 1. Obviamente, quando você aplica o f no zero aqui, não dá 1, não dá 0, dá 1. Então, esse é um exemplo de função que está aqui no espaço das funções, mas não está em w. Portanto, isso ilustra que, de fato, w é próprio. Então, até aqui nós temos o quê? Um subespaço próprio. Para concluir, a gente tem que mostrar que ele é maximal com respeito à inclusão. Então, para isso, nós pegamos um w', um outro subespaço, que contenha o w. O que a gente tem que mostrar? Que ele é igual ao w ou que ele é igual a todo o espaço. Se ele for igual ao w, não tem graça. Já, essa possibilidade já aconteceu. Então, o que a gente vai fazer aqui é assumir que o w é diferente do w. Então, o que a gente tem que fazer é mostrar a outra condição. Se o w' for diferente do w, então ele tem que ser igual a todo o espaço, ou seja, o espaço das funções. Então é isso que a gente vai fazer, mostrar que o w' coincide com o espaço das funções. Então, uma vez que você tem essa diferença,
ou seja, você vai ter essa inclusão própria aqui, o W' está contido propriamente, o W está contido propriamente no W', então existe uma função f que está no W e não está, que está no W' e não está no W. Ou seja, se não está no W, quer dizer que f aplicado em 0 não dá 0. Então, eu vou chamar esse elemento não nulo de A. O que é que a gente quer fazer? Mostrar que o W' é igual ao f de R. Então, uma inclusão você já tem, já que o W' é subespaço do f de R, então nós vamos mostrar a outra inclusão. Então, pegue um elemento em f de R, ou seja, uma função, chame de B o g de 0 e considere a seguinte função, g menos b vezes a menos 1 vezes f. Tá, isso aqui é uma função. O que eu quero fazer é mostrar que essa função ela pertence ao w. Então, eu vou verificar o valor dela no zero. Então, ó, o valor dessa função no zero, por definição, dá isso aqui. Só que ó, g de 0 é b, f de 0 é a. Substituo aqui e vejo o que acontece. Vai ficar b menos b vezes a menos 1 vezes a. Isso aqui vai dar 1, então vai ficar b menos b, portanto vai dar 0. Ou seja, essa função aplicada no zero dá 0, portanto, essa função ela pertence ao w. E a gente vai usar isso aí para concluir que a função g pertence ao w'. Da seguinte maneira, vamos usar que o f pertence ao w', a gente já tomou o f no w'. E nota o seguinte, o g ele pode ser escrito da seguinte forma. Você pode escrever g como sendo, somando e subtraindo essa expressão aqui, ó, b vezes a menos 1. Não fiz nada aqui, só fiz somar a função nula. Tá? Então, eu coloquei menos b vezes a menos 1 vezes f mais b vezes a menos 1 vezes f. Tá? Somei e subtraí a mesma função, então não mudei nada. Só que dessa maneira nós conseguimos o seguinte, ó, essa função aqui, ela pertence ao w. A gente mostrou isso aqui em cima. Ela pertence ao w. O w está contido em w'. Então, essa expressão aqui pertence a w'. Essa outra aqui também pertence a w'. Porque o f está em w', w' é um subespaço, então você pode multiplicar por qualquer escalar, ainda vai estar lá. Então, ó, novamente, usando que w' é subespaço, então a soma desses dois elementos que estão em w' também vão estar em w'. Portanto, ó, qualquer elemento que você pega do espaço todo vai estar em w'. Concluindo assim que o w' é todo o espaço. No caso aí, o espaço das funções de R em R. Tá? Então, isso é um hiperplano. O W é um hiperplano. Por quê? Ele é um subespaço, é próprio e é maximal com respeito à inclusão. Ou seja, não tem ninguém que contenha, não tem nenhum subespaço próprio que contenha ele propriamente. Tá? Vamos agora enunciar um outro teorema, o teorema 2 da nossa aula de hoje, que caracteriza essa noção de hiperplano. Então, seja V um K-espaço vetorial, W um subespaço próprio de V, então são equivalentes. W é um hiperplano de V, a dimensão do espaço quociente de V por W é igual a 1, e existe um funcional em V não nulo, tal que W é o núcleo desse funcional. Tá? Então, está aqui duas maneiras de você verificar que um subespaço próprio é hiperplano, além da própria definição. Verificar que a dimensão do quociente é igual a 1 e verificar que ele é o núcleo de um funcional não nulo. Então, vamos verificar esse resultado, esse teorema. Vamos demonstrá-lo. O que a gente vai fazer aqui é usar as implicações naturais. Mostrar que I implica em 2I, 2i implica em 3i e 3i implica em i. E assim mostrando as equivalências. Então, ó, vamos mostrar primeiro que i implica em 2i. Tá? Então, assuma que W é um hiperplano de V.
que a gente quer mostrar é que a dimensão do espaço quociente é igual a 1. Então, o que a gente vai fazer aqui é exibir uma base com um único elemento. Então, ó, o que nós sabemos aqui? Que o W é próprio. Tá? Então, sempre você pode pegar um elemento que está no espaço e não está no W. Esse elemento eu vou chamar de U. E o que eu vou fazer aqui é mostrar que o conjunto unitário formado pela classe do U é uma base para o espaço quociente. Primeira coisa que a gente nota aqui é que esse conjunto ele é LI. Por quê? Uma vez que o U ele não está no W, então a classe dele é diferente da classe nula. Portanto, ele não é o vetor nulo. E a gente sabe que todo conjunto unitário formado por um vetor não nulo, ele é LI. Portanto, nós já temos que esse conjunto aqui ele é de fato LI. O que falta para verificar que ele de fato é uma base é mostrar que ele gera todo o espaço quociente. Para isso, vamos notar o seguinte, que o W está contido propriamente no W mais o gerado por U, tá? A soma de subespaços. W mais o gerado por U. Por quê? Porque o U está nesse espaço, mas não está nesse. Então, esse espaço contém propriamente o W. W é um hiperplano do V, então não existe nenhum subespaço próprio que contenha ele propriamente. Portanto, esse espaço tem que ser todo o espaço vetorial, ou seja, ele tem que ser todo o V. Então, nós vamos usar essa igualdade aqui para mostrar que esse conjunto de fato gera o espaço quociente. Então, ó, dado um elemento qualquer no espaço quociente, ou seja, um V barra, a gente tem, em particular, que o V pertence ao espaço vetorial V, e nós mostramos que o V é igual ao W mais o gerado por U. Então, isso significa que existe um Wzinho no espaço W e um escalar lambda, tal que o Vzinho é escrito como W mais lambda U. Certo? Isso significa o V pertencer a essa soma aqui. Aqui o V é igual a um elemento do W mais um múltiplo escalar do U. Daí o que a gente faz? A gente toma barra nessa expressão aqui. V barra vai ser igual a W barra mais lambda U barra. O Wzinho pertence ao espaço W, então o W barra é igual a 0 barra. Portanto, você tem que essa expressão, na verdade, é lambda vezes U barra. Ou seja, todo vetor do espaço quociente é um múltiplo do U barra. Portanto, o barra de fato gera o espaço quociente, concluindo assim que o conjunto unitário formado pelo U barra é de fato uma base para o espaço quociente. Portanto, a dimensão do espaço quociente é igual a 1. Com isso, a gente mostra a primeira implicação. A segunda implicação assuma que a dimensão do espaço quociente é igual a 1. Tá? Então, o espaço quociente é um espaço vetorial de dimensão finita igual a 1. A gente sabe que todo espaço vetorial de dimensão n é isomorfo a um Kn, certo? Pelo Teorema 1 da nossa aula 4. Em particular, aplicando esse resultado, nós temos que o espaço quociente é isomorfo ao K. Em outras palavras, existe um isomorfismo do espaço quociente em K. Esse isomorfismo eu vou chamar de T. O que a gente quer fazer aqui? Nós queremos mostrar que o W é o núcleo de um funcional não nulo. Aqui nós temos já uma transformação que vai do quociente no K, mas nós queremos uma transformação que vá do V no K, um funcional em V. Ele tem que ir do V no K. Então, para visualizar isso aí, vamos novamente para o quadro. O que a gente quer? Note o seguinte primeiro, nós temos um isomorfismo do quociente no K. E o que nós queremos é um funcional que vá do V no K. Uma transformação linear que vai do V no K, portanto, um funcional. Então, o que a gente pode fazer aqui? Lembra que tem uma transformação que conecta esses dois espaços. A gente tem aqui o T, isomorfismo. A gente tem uma transformação que conecta esses dois espaços. Que transformação é essa? Projeção canônica.
Então, ó, se você tomar a composição aqui, a gente vai ter uma transformação, composição de transformações é uma transformação, você vai ter uma transformação que vai de V em K. Ou seja, você vai ter um funcional que vai de V em K. Então, você pode definir a F aqui, como permutando esse diagrama, ou seja, F como sendo T bola π. Então, é dessa maneira que a gente define o funcional. Vamos voltar para cá. Toma π, a projeção canônica, que a gente definiu na nossa aula de transformações, na nossa aula 3. Toma F, essa composição, T bola π. Então, F, em particular, é um funcional, que é composição de transformações. Ele é uma transformação cujo contradomínio dá K. Então, ó, o que a gente precisa? A gente precisa mostrar que o W é o núcleo de um funcional não nulo. Então, a gente tem que mostrar duas coisas aqui, que esse funcional ele é de fato não nulo e que o núcleo dele coincide com todo o W. Então, a primeira coisa, note que ele é não nulo. Por quê? Uma vez que o W é próprio, você consegue tomar um Vzinho que não está no W. Logo, a classe do V é diferente da classe do zero, o que implica, como a gente está com isomorfismo, que o T do V barra é diferente do zero, só que isso aqui é a F de V, tá? Porque o π barra é o φ de V. Tá? Então, isso aqui é a composição que dá a F. Portanto, nós temos que F de V é diferente de zero. Ou seja, o F é não nulo. Então, para concluir essa implicação, basta mostrar que o W coincide com o núcleo do F. Então, ó, toma V, um elemento no núcleo do F. Por definição, a gente tem que F de V é igual a zero. Por definição da F, nós temos que T aplicado em π aplicado em V é igual a zero, mas T é um isomorfismo, então isso é a mesma coisa que π de V ser igual ao zero barra. E por definição do π de V, a gente tem que o V barra é igual ao zero barra. Só que, por definição da relação de equivalência no espaço quociente, isso significa que o V pertence ao W. Portanto, o V pertence ao núcleo de F se somente se V pertence a W, ou seja, W é igual ao núcleo de F. Portanto, nós mostramos que, de fato, W é o núcleo de um funcional não nulo. Isso conclui a implicação. Como última implicação, agora a implicação 3i implica em i, nós temos que mostrar que se W é o núcleo de um funcional não nulo, então W é um hiperplano. O que é que nós já temos por hipótese? Que o W é um subespaço próprio. Então, o que nós temos que mostrar é que W ele é maximal com respeito à inclusão. Então, mostraremos que ele é maximal. Então, toma um W', um subespaço do V, que contenha o W propriamente. Então, o que nós devemos mostrar é que o W' ele coincide com todo o espaço vetorial V. Como a gente tem essa inclusão própria, então existe um vetor U que está no W' e que não está no W. O que a gente faz com ele? Em particular, olha, se ele não está no W', ele não está no núcleo, se ele não está no W, melhor dizendo, ele não está no núcleo de F, já que o núcleo de F é o W. Então, se ele não está no núcleo de F, por definição de núcleo, isso quer dizer que o F aplicado em U é diferente de zero. Tá? Então, esse F, lembra, o F é um funcional, então o F de U está no corpo. Como o F de U é diferente de zero, então a gente pode sempre pegar o inverso multiplicativo dele. Lembra o que a gente quer demonstrar? Nós queremos mostrar que o V é igual ao W', para assim concluir a maximalidade do W. Então, ó, pega V, um vetor arbitrário no espaço vetorial V, define lambda da seguinte forma: F aplicado em V vezes F de U a menos 1. Isso aqui está bem definido porque o F de U é diferente de zero, portanto é invertível. Então, define lambda dessa maneira e toma um W como sendo V menos lambda U. Daí nota o seguinte, ó, que F de W, por linearidade da F, é F de V menos lambda F de U.
coloca quem é o lambda, e aí você vai ter que isso aqui vai dar 1, e vai sobrar f de v menos f de v, portanto, nós temos que o f de w é igual a 0. Ou seja, o w pertence ao núcleo de f, que é o nosso subespaço w. Então, nós vamos usar essa informação para concluir que o v, de fato, pertence ao w'. Da seguinte forma, você vai olhar o v assim. Você tem que o w pertence ao wzão, portanto, ele pertence ao w'. Então, olha o seguinte, ó. Você soma e subtrai isso aqui nessa expressão. Você escreve o v como sendo v menos lambda-u mais lambda-u. Certo? Não alterei nada, que somei e subtraí. Só que essa parcela aqui é o w. E o w pertence ao subespaço w. E essa outra parcela aqui, ela foi tomada, o u foi tomado em w'. Volta aqui, relembra. U foi tomado em w'. Então, voltando para cá, a gente tem o seguinte, ó. Essa parcela aqui é o w, pertence ao subespaço w, e essa outra aqui pertence ao w', porque o u está em w'. Então, ambas as parcelas estão em w', somando, você tem um elemento de w'. Ou seja, todo elemento do espaço está em w', mostrando assim que o w' coincide com todo o espaço, provando a maximalidade do w e assim que o w é um hiperplano do V. E fechando todas as implicações. Certo? Então, como aplicação quase que imediata do nosso teorema, nós podemos caracterizar os hiperplanos em espaços de dimensão finita. Em particular, recuperar o nosso exemplo 6. Então, vamos ao corolário. Seja V um K-espaço vetorial não nulo de dimensão finita n e W um subespaço próprio de V. Então, esse subespaço próprio ele é um hiperplano se e somente se a dimensão dele for igual a n menos 1. Então, volta aqui para o caso do R3. O R3 tem dimensão 3, obviamente. Então, você vai ter que os subespaços próprios dele vão ser hiperplanos se somente se eles têm dimensão 2. Ou seja, são planos. Então, por isso que esse corolário recupera o nosso exemplo 6. Então, como vamos demonstrar ele aqui? Ele vai ser uma simples aplicação do nosso teorema, certo? Usando uma formulazinha básica. Então, anota o seguinte. Desde que a dimensão do V é finita igual a n, então a dimensão do quociente de V por W vai ser igual à dimensão do V menos a dimensão do W. Tá? Isso aqui é uma fórmula que foi dada na nossa aula 2, na seção de espaços quocientes. Tá? Então, a dimensão do V por W é igual à dimensão do V menos a dimensão do W. A dimensão do V é igual a n. E agora, ó, pelo nosso teorema 2, nós temos que o W, que já é um subespaço próprio, ele vai ser um hiperplano se somente se a dimensão do espaço quociente for igual a 1. Então, agora troca. A dimensão igual a 1 é igual a n menos a dimensão do W. Usa essa igualdade aqui. Ó. Então, nós vamos ter o seguinte. N menos a dimensão de W é igual a 1 e, portanto, a dimensão de W é igual a n menos 1. Isso aí fecha o nosso corolário. Tá? Então, com isso, nós fechamos a nossa aula de hoje, encerramos a nossa aula de hoje. Na próxima aula, ainda vamos continuar falando sobre funcionais, propriedades, definições envolvendo funcionais. Vamos também falar sobre o espaço bidual. Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.